eu descobri que eu poderia ser soropositivo por um ex-relacionamento que eu tive. Esse menino me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu fiz o exame e deu positivo, então se eu fosse você, eu corria agora no posto e ia fazer o exame. E foi o que eu fiz. Eu tava morrendo de medo de poder dar positivo. Os médicos saíam da sala, eles chamavam as pessoas, e uma senhora, uma moça um pouco mais velha, me chamou, bem arrumadinha e tal, e aí eu entrei numa salinha pequena, e aí ela falou assim, Diego, eu sou a psicóloga daqui. E aí eu falei, putz, deu ruim. Você está com AIDS e não tem perspectiva de vida e talvez 3 meses. E aí é bem aquela música, né? Meu mundo caiu. A enfermeira entrou com uma cara bem assustada e perguntou se poderia falar tudo na frente da minha amiga. Eu falei que sim. E ela falou que tinha dado positivo e tal. E eu tive uma reação bem tranquila. O que foi mais dolorido para mim foi quando eu fui no SAI, no Centro de Assistência Especializada do meu bairro, e ela falou, você tem outro filho? Eu falei, tenho. Ela falou, você está amamentando? Eu falei, sim. Ela falou, então você vai ter que parar de amamentar ele hoje. Então, eu saí de manhã, amamentei meu filho, fui trabalhar e voltei e não pude amamentá-lo. Então, isso foi, acho que uma das partes mais doloridas, assim, naquele momento. Eu estava no quarto sozinha e veio uma enfermeira conversar comigo, me atender, e logo em seguida entrou um médico da porta mesmo, ele me falou o seu diagnóstico de AIDS e tal, a enfermeira segurando minha mão, eu sozinha, em pânico, e daí ele saiu e foi conversar com meu pai, sem falar comigo, ele não tive acesso à minha família, né? E eu fiquei, assim, em desespero durante um tempo, achando que eu ia morrer, óbvio, né? Porque, apesar da gente ter tanta informação sobre a AIDS nesses 40 anos, a gente ainda tem tantos estigmas, tantos preconceitos, né? Que eu realmente não sabia o que ia acontecer comigo. Eu comecei a ter, todas as noites, o mesmo sonho. Que eu chegava extremamente magro, apoiado por amigos numa assembleia de bancários. Todo mundo olhava assim e eu acordava ensopado de suor. Lá pelo 5º dia eu falei, não, está na hora de voltar a minha amiga Elisa, né? Elisa, que é o nome do exame que testa o HIV. E com muita naturalidade eu recebi o diagnóstico de HIV positivo. Tanta naturalidade que a assistente social, o senhor está se sentindo bem, seu Luiz? O senhor está muito quieto. Eu falei, não, está tudo legal. De uma certa maneira, eu estava esperando por isso. Eu entrei e o médico muito tentando ser simpático comigo. E aí, professorinha, tudo bem? Você está dando aula de história? Ai, que legal, eu gosto de história e tal. E eu falando, falei, por favor, mas dê logo o diagnóstico. Ele falou, pois é, professora, foi positivo. Mas eu? Por que eu? Como vai? Me apresento para você. 37,6 milhões de pessoas me conhecem no planeta. Eu consegui me espalhar com a ajuda da falta de informação, com o apoio do negacionismo, com o silêncio sobre educação e respeito à sexualidade. O conservadorismo e o fundamentalismo ajudam muito. E ele, claro, o preconceito. A minha idade? Eu acabei de completar 40 anos. Eu acredito na fala enquanto cura. Eu fico sempre muito grata de poder contar a minha história e talvez inspirar pessoas a entender que o HIV é apenas um fato, né, aí da sua experiência, mas não te resume enquanto pessoa, enquanto identidade. Ela é mãe de 2 meninos, artista e educadora. É formada em comunicação das artes do corpo e pós-graduanda em musicalização infantil. O HIV entrou em sua história em 2019. Priscila Obassi. Eu descobri minha sorologia no pré-natal. Não me mantive no tratamento no meu bairro, porque tivemos uma recepção muito racista, medicamentosa, no sentido de entender o tratamento como, né, o comprimido. E eu acredito que é importante pensar o tratamento do HIV como numa face que seja multifacetária, né? Então, eu fui para o centro de referência lá na Santa Cruz. Ali tive um tratamento em que eu pude, de alguma forma, curtir essa gravidez. A gente está no século XXI, outro momento de mundo. Temos medicação, temos a prevenção combinada, temos mais informação à disposição. O que tem que acontecer na tua avaliação para que essa vulnerabilidade da mulher em relação à questão do HIV
seja menos presente? Tem várias questões que atravessam isso. Primeiro, a construção do amor romântico, dessa relação de que essa mulher ela precisa caber em uma forma, em um lugar para se relacionar. Ela precisa ser de algum modo específico para se relacionar. E aí, quando a gente transpõe isso, por exemplo, para a realidade das mulheres pretas, negras, a gente abre um outro caminho aí, um outro buraco, um poço, né, que é quem ama essas mulheres? Quem se relaciona com essas mulheres? Quem pega na mão dessas mulheres? Quem casa com essas mulheres? Né? Então a gente tem aí um feminismo branco que está questionando o casamento, o patriarcado, e talvez seja um lugar que mulheres pretas ainda nem aderiram, nem entraram. Então, em nome dessa afetividade, dessa não solidão, as mulheres elas aceitam muitas coisas. Eu me sinto artista desde sempre, assim, né? Eu sempre fui uma criança que imaginava muito as coisas, queria ser astronauta, e eu entendo que eu queria ser astronauta porque talvez esse planeta não me cabia, né? Então o espaço era um lugar que eu podia agir, porque no espaço não tem nem gravidade, né? Não tem nada que te deixe aqui na Terra. Então no espaço você pode voar. E eu acho que a arte para mim é esse lugar, né? Esse lugar em que eu posso criar uma realidade, eu posso não só questionar o que a gente está vivendo, como, por exemplo, né, eu questiono na minha arte a questão do racismo, do machismo, da sorofobia e toda essa vivência, mas eu posso também anunciar, né, a partir da minha arte eu posso criar um tempo e espaço em que as coisas vão ser muito mais... tenho muito mais possibilidade de eu ser e existir como eu sou. Grande parte da minha força vem da espiritualidade. Eu acredito em reencarnação, eu acredito em ancestralidade. É uma possibilidade de eu olhar para a vida de uma outra perspectiva. Isso não quer dizer que eu não chorei, que eu não tive medo de morrer. Não quer dizer que essas coisas não passaram pelo meu coração, pela minha cabeça, pelo meu corpo. Sim, elas passaram, mas eu sempre que elas vêm, eu tento entender que elas precisam passar e que elas não podem ficar. E a questão de ser mãe também me movimenta muito nesse sentido. Para mim é importante que os meus filhos olhem para mim e vejam que a minha vida continua, que a minha vida está em curso, que eles tenham orgulho de mim, que eles se inspirem com a minha ação. Eu odeio comprimido, então, né, para mim, assim, nossa, se inventasse uma injeção, algo que fosse mais, assim, espaçado, seria bem melhor. Mas eu não tenho dificuldade com a adesão, porque é isso, eu falo, não, tem que estar aqui, eu quero ver meus filhos grandes, eu quero, né, contar histórias, eu quero que a gente faça muita coisa ainda. Então, tomar esse comprimido são doses de vida, né, de esperança, de saber que vou continuar mais um dia aqui. E eu gosto muito da vida, meu sonho é envelhecer, então eu não penso em desencarnar tão cedo. É destino. Acho que eu vim aqui para uma missão. Eu acredito que estar dentro do movimento de luta contra a AIDS é a minha missão. Gosta de praia, já praticou esportes, tem também um pé nas artes, canta, dança, fundou o Mopaides e o Instituto Vida Nova. Américo Nunes Neto vive com HIV desde 1988. Não tinha medicação, não tinha nada, Roseli. E eu, muito preocupado, eu comecei a buscar medicação alternativa. Complexo B, né, levedo de cerveja, guaraná, não bebia, não fumava. Né, então, tudo isso também ajudou meu organismo. E depois de um ano, eu tive conhecimento de uma instituição, né, em São Miguel Paulista. E aí eu fui procurar essa instituição, que era o Projeto Esperança de São Miguel Paulista. E na época, eles faziam visitas domiciliares. E as pessoas estavam morrendo. As pessoas largadas, abandonadas, né, já desenvolvendo a AIDS, sarcoma de Kaposi, né, escárias. Esse era o público da época. Eu, graças a Deus, eu não estava nesse processo.
recebi acolhimento, eu recebi essa visita domiciliar, e quando eu recebo essa visita domiciliar, eu comecei a perceber que eu tinha mais a oferecer, né, naquele momento. E aí eu me coloquei à disposição para trabalhar como voluntário na instituição. Eu queria cuidar daqueles que estavam precisando. Pessoa abandonada num quarto, no fundo do quintal. O único medicamento que a gente tinha para essas pessoas que já estavam muito debilitadas era o soro fisiológico. Então a gente levava o soro, pendurava no varal, né, colocava a pessoa para tomar um sol, dava banho. E isso foi me fortalecendo. Graças a Deus nunca cheguei a adoecer. Tive uma circunstância de câncer, isso foi em 2011, mas depois de muito tempo. E foram aí 6 anos de tratamento. E o interessante que ter o diagnóstico do câncer mexeu mais comigo do que o diagnóstico do HIV. Ali, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu tive o medo da morte. Nosso querido e saudoso Araújo, ele ainda falou, bicha, mas não caiu teu cabelo, não caiu nada, né? Então, a gente ainda brincava, né, com a doença, né? Mas não foi fácil, o câncer não foi fácil. Quando a gente se fala da saúde integral, Roseli, não é só estar bem, né, fisicamente, você depende, né, de uma integração, situação socioeconômica, moradia, saneamento básico, né, alimentação. E muitas pessoas não têm isso. O que é ter HIV hoje é ter a consciência, né, dos cuidados, da adesão ao tratamento e das ações de prevenção. Escolher a melhor forma de se prevenir. Hoje a gente tem um leque, né, de oportunidades de prevenção. E pensar na prevenção também secundária. Que permeia ainda nossas histórias com AIDS, do início da sua infecção até hoje? Ainda tem violação de direitos humanos, ainda tem discriminação, ainda tem preconceito, né? Ainda tem as pessoas que estão chegando no serviço, não são bem acolhidas. Hoje o foco da assistência está muito focado nas ações de prevenção, mas isso não basta. Quanto mais oferta do diagnóstico, aumenta o diagnóstico também das pessoas com status sorológico e aumentando a rede de saúde, praticamente continua a mesma. Canta uma música para nós aí que te define. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar tudo que eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei e por aí vai. Esse é o Américo Nunes. Muito obrigada. Eu venci a AIDS. Eu venci a AIDS, mano. Eu venci a AIDS. Descolada, debochada, sensível, poetisa, jornalista e sempre de bom astral. Lançou seu primeiro livro de poesia com o nome Exposta. A Marina Vergueiro vive com HIV desde 2012. Eu tenho a possibilidade de me medicar, eu tenho um bom acesso ao sistema de saúde, eu me alimento bem para poder suportar todos os efeitos colaterais do medicamento. Então eu decidi que eu precisava transformar essa minha experiência com a AIDS de uma maneira positiva, ajudando outras pessoas e também me ajudando, porque assim, nada que seja altruísta não tem algo de egoísta, né? Conversar com outras pessoas que vivem com HIV, espalhar informação sobre saúde e afetividade saudáveis, faz parte do que me faz feliz também. A gente tem uma vida só. Eu tenho muita coisa para fazer, Rô, muita coisa mesmo, muitas coisas para falar, muitas pessoas para conhecer. Então, eu preciso rodar, girar a máquina. Lá em 92, 91, 90, quando o Fred Mercury morreu de AIDS, logo depois o Cazuza, eu era criança e era... Assim, no começo da epidemia, eu só escutava notícias horríveis e tal. A minha mãe era muito fã do Fred Mercury. Eu me lembro o dia que ele morreu, a gente estava indo buscar a minha irmã na escola e teve uma enchente, a gente ficou dentro do carro. Quando tocou na rádio a notícia da morte do Fred, a minha mãe começou a chorar, assim, sabe? Eu jamais me esqueci.
E daí, desde então, a AIDS teve um impacto muito forte na minha infância. Eu tinha muito medo de ter AIDS e de morrer de AIDS, assim, muito. Mas logo em seguida veio a raiva. Eu tive muita raiva do meu companheiro com quem eu me infectei. E depois de quase 7 anos eu fui entender que ele é tão vítima da AIDS quanto eu, porque não existem culpados, sabe? Eu o culpei muito durante muito tempo, mas a verdade é que foi uma decisão minha também transar sem camisinha, né? Sem ter feito uma testagem antes. Hoje em dia eu sei que foi um erro de afeto comigo, um erro de autocuidado, um erro de cuidado com ele também, entendeu? E ele também replicou os mesmos erros, a gente se projetou. Esse vírus não tem cheiro, nem cara, nem cor. Sutil e pungentemente, ele te ataca, normalmente, pelo coração. Pois quem você ama não sabe ou mente. O momento mais importante da minha superação, né, em relação ao meu diagnóstico, foi quando eu contei pela primeira vez para um parceiro sexual. Durante o momento que eu estava no hospital, ele sempre foi tão carinhoso, me mandava mensagens, queria saber como eu estava. Eu falei, vou sair com ele para ver que onda, né? E eu também, que sou meio provocadora, pensei assim, eu vou contar para ele, vamos ver como ele vai reagir. Achei que o cara fosse vazar. Olha a história, eu convidei ele para jantar na minha casa, a gente já estava saindo há umas 3 semanas, toda vez que a gente ia transar, eu parava o negócio no meio, assim, bem chatona mesmo, porque eu não tinha contado, eu não me sentia à vontade e tal. Daí ele não comeu o jantar inteiro. E eu fiquei meio assim, porra, né? Eu fiz uma comida para ele e tal, e será que tá ruim? Aí beleza, eu sentei com ele, li um poema para ele. No que eu falava, não falava nada, mas eu falava que eu ia falar uma coisa. Daí eu peguei e falei, então, tem HIV dele. É isso? Daí eu falei, dele, puta, achei que você fosse terminar comigo. Eu falei, não. Daí a gente transou e foi uma delícia. E a gente namorou mais um tempo, não deu certo, mas eu acho que esse foi um momento muito importante para mim, de superação, assim, você contar para uma pessoa é sempre tenso, porque você acha que necessariamente você vai ser rejeitada. Quando eu saí do hospital, eu falava assim, porra, agora eu sou gorda e com AIDS, fodeu, eu nunca mais vou conseguir amor. E pelo contrário, agora que eu me sinto melhor, mais leve, porque eu me amo mais. Meus 2 maiores medos sempre foram que minha mãe morresse e que eu tivesse AIDS. E, assim, minha mãe morreu e eu tive AIDS. E eu venci os meus 2 maiores medos, então tô aqui. Porque daí vier, não tenho medo de nada. Vral! Pós-diagnóstico, alguma coisa... Eu não sei explicar o que é. Não sei se tem a ver com essa questão da gente achar que... da finitude, sabe? Não sei explicar o que é, mas existe uma questão que... pelo menos para as pessoas que eu conversei, que a gente... parece que você se respeita mais. Formado pelo Teatro Escola Macunaíma e pela Escola de Atores Wolf Maia, criador de um canal no YouTube que tem seu nome, Diego Kraus, vive com HIV desde 2017. Minha grande questão era contar para minha mãe. Eu tenho uma relação absolutamente forte com a minha mãe. É uma relação muito, muito, muito bonita e linda. E aí eu tinha essa ideia de contar para ela. Cheguei segunda-feira na terapeuta, conversamos sobre tudo, eu contei tudo para ela e eu terminei falando, você acha que eu tô pronto para contar para minha mãe? E aí ela falou, você parece estar muito bem. Se você sente que você tá pronto para contar, conte. Aí eu saí da terapia, liguei para minha mãe e falei, mãe, você consegue passar em casa? Moro sozinho. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, só preciso que você passe em casa. Mãe, né? Ela ficou completamente atordoada, saiu correndo da casa dela, foi até a minha. E aí eu contei para ela. E o fato de eu ter contado estando informado foi o que mudou tudo. Porque se eu tivesse contado no auge do desespero, da loucura, eu não sei exatamente como seria. Quer dizer, ela não teria uma reação diferente, porque ela é super tranquila e maravilhosa, ela me apoia sempre. Ficou com medo e tal, mas consegui contar, ficamos bem e aí a partir daí eu comecei o tratamento. Tive muitas questões de homofobia, de machismo. E coisas que minam muito a gente, né? Que são difíceis quando você é uma criança para um adolescente. Hoje eu vejo situações que eu lembro de criança, de ver e ouvir de pessoas que eu olho hoje e falo, meu Deus, como isso cerca uma criança? Como isso machuca, limita. Eu lembro de brincar de Mortal Kombat com os meus amigos e
E um dia um dos meninos falarem, Diego, a gente... E eu era sempre as personagens femininas, porque, por favor, né? É o mínimo que eu espero de mim mesmo, é fazer as meninas, Kitana, assim, os personagens que eram, tipo, quase drag queens, assim, eu amava, né? Eu sempre tive um negócio muito forte pelo feminino, sempre. E eu lembro de um dos meninos virar e falar, Diego, a gente não pode mais brincar disso. Eu falei, ué, por quê? Aí ele falou, porque minha mãe disse que você não pode fazer mulher. Eu lembro disso, eu tinha 7 anos de idade. Por que eu lembro? Porque pegou. E eu acho que é esse o ponto, né? A gente entender que homofobia, machismo, racismo, essas coisas estão aí, a gente tem que combater. Não dá pra ficar num lugar de, mas é só não, não é mais só não. Essas coisas têm que ser combatidas. Tenho essas conversas constantes com meu pai. Meu pai às vezes solta uma coisinha que eu falo, você o Kraus, 2021, hein? Quase 2022, vamos resolver isso aí. E é muito engraçado, porque eu tenho uma tia, por exemplo, que é mais velha do que meu pai, e a minha tia já é muito mais pra frente. Eu tenho uma frase dela que pra mim é histórica pro meu pai, que meu pai falou, mas é que no meu tempo... Aí a minha tia virou e falou assim, mas mudou, Eduardo, mudou. O que aconteceu na sua trajetória que você acabou se expondo e contraindo o HIV numa relação como você contou pra nós? Falta de educação sexual. 100%. Tive 3, 4 escolas aí que eu passei ao longo da minha vida. Não lembro de ter isso. Não tive essa conversa com os meus pais. Eu lembro que o mais próximo que eu tive, eu também acho isso muito simbólico, foi minha mãe me entregar um livro sobre educação sexual e ela entregou e saiu correndo, quando eu era criança. Foi inconsequência minha, óbvio, né? Não posso falar, eu não sabia que eu não deveria... Eu sabia que eu deveria estar usando camisinha. Tenho total ciência disso. Mas não usei. E tinha sempre essa coisa do HIV estar muito distante. Pouco tempo atrás também no Twitter, que não necessariamente tem a ver comigo, mas com a galera que fala sobre HIV, que era um post no Twitter de alguém falando, estou com um boy e ele acabou de me falar que é soropositivo, não sei o que faço. E aí eu já preparei a alma, o corpo, já fechei o espírito, falei, vamos ler esses comentários, né? Porque eu já sei o que vai vir. E pra minha surpresa, os comentários eram excelentes. Eram pessoas falando, olha, se ele for indetectável, tá tudo certo. Outros comentários, não tem problema nenhum se ele tá indetectável. Então eu percebi que essa conscientização tá chegando dentro da comunidade, da minha parcela, que são homens gays, né? Eu não conheço tanto a comunidade como um todo. Assim. Tá mudando um pouco. Tá. Foi muito mais fácil para mim do que foi para pessoas na década de 80. Por quê? Pela entrada dos remédios? Por tudo. Pela evolução da ciência, pela entrada dos remédios, pela quantidade de informação, pela acessibilidade que a gente tem de informação hoje. Né? E aí vem a importância da rede social. A gente tem pessoas de toda a faixa etária, de todas a... Ainda não achei um homem hétero para falar sobre HIV. Eu gostaria muito de ver assim, essas pessoas falando, sabe? Que a gente pudesse levantar essas pessoas como a gente vê outras pessoas da minha comunidade, por exemplo. Mas a informação tá aí, né? Eu sinto que as pessoas estão chegando mais na informação também. Eu falava, eu vou morrer logo. Quanto tempo eu tenho de vida? Ele falou, não, professorinha, eu tenho paciente com 5 anos de diagnóstico. Tranquilo isso. Mas eu tenho paciente que morreu 3 meses depois do diagnóstico. Então, assim, aí na minha cabeça, estatisticamente eu tenho 3 anos de vida no máximo. Tiziana, professora de História aposentada, tem sempre um olhar carinhoso e profundo para os problemas da vida. Foi mãe aos 16 anos e é avó. Janice Pizão vive com HIV desde 1990. No meu imaginário, eu era a única pessoa do mundo que vivia com HIV. Eu andava na rua, Roseli, e olhava assim e falava, gente, ninguém mais tem HIV aqui, só eu. Se eu falar que eu tenho HIV, as pessoas vão sair correndo, né? Eu estava dando aula, falando tanto, isso aqui, aquela classe adolescentes, que eu amo dar aula, eu amo adolescentes, e parece que a gente tem uma certa empatia. E aí eu parava a aula assim, vinha a ideia do meu diagnóstico. Eu falava, meu Deus, se eu falasse que para esses alunos agora, olha gente, eu tenho HIV, o que seria? O que eles fariam? Saía todo mundo correndo da sala de aula? A minha família, a minha classe social, não é alta não, é classe média baixa até, mas eu tinha o apoio deles. Isso é um diferencial.
tinha uma profissão, eu tinha um salário, eu tinha informação. O fato de ser branca também, o serviço de saúde faz uma enorme diferença. Então, eu tinha algumas características, Roseli, do lado de fora, né? Eu estou falando do lado de fora, né, da sociedade, que me ajudaram a continuar vivendo. Internamente, eu tinha uma vontade, eu tinha escolhido a vida, lembra? A culpa te mata, a culpa te destrói. Eu joguei fora a culpa, eu não queria a culpa, eu queria a responsabilidade. Né? Porque o HIV não surge na minha vida quando eu estava na igreja rezando o Pai Nosso. Ele surge na minha vida através do sexo. Mas o sexo é amor. Mas hoje a gente sabe pela ciência que se eu me cuido, se eu tenho uma carga viral indetectável, eu não transmito para ninguém através do sexo, né? Isso é bem legal, eu fico muito contente com isso, porque é uma libertação. Por que as pesquisas com as mulheres sempre demoram a chegar, sempre são secundárias, né? Os antirretrovirais foram pesquisados em corpos masculinos. Então, eu tenho um corpo de um homem de mais de 80 quilos que toma os antirretrovirais a mesma quantidade que uma mulher de 50 quilos. Será que os efeitos colaterais não vão ser mais severos num corpo de 50 quilos que toma uma dose de antirretroviral uma pessoa de 80, 90 quilos? Nós, mulheres, temos uma coisa que foi aprendida, que a gente tem que desaprender, que foi construída na nossa cabeça há séculos, né? Há séculos. Que a gente tem que olhar isso e falar assim, até que ponto isso é bom para mim? Ensinaram a gente que a gente tem que cuidar do outro. Então a gente tem que olhar o filho, olhar o marido, olhar a mãe, olhar o pai, olhar a família. E se der um tempinho, a gente olha para si. Então a gente tem que mudar esse universo, tem que mudar esse olhar. Nós temos que olhar para nós e ver qual é o meu desejo, qual é a minha necessidade, o que eu quero, o que eu preciso, para eu me fortalecer. E eu fortalecida, eu mudo o mundo. Foi num primeiro encontro que Nair Brito proporcionou, a Rede Paulista de Mulheres, um encontro numa cidadezinha pequenininha. E eu fui vendo que existiam outras mulheres com HIV, muitas mulheres com HIV. E mulheres lindas, com consciência, com discurso afinado, que não era aquela, eu sou uma coitadinha, não, era uma mulher consciente. Nossa, meu mundo foi abrindo. E aí a gente estava numa reunião para preparar o Fórum 2000. E lá conversando, a gente, na organização do evento, um muito querido profissional do Ministério da Saúde, Dr. Raldo Bonifácio, falei assim, Raldo, por que não existe um apoio especial do Ministério para um projeto com mulheres? Mulher pensando em mulher, mulher procurando caminhos para a mulher. Ele falou, nossa, que ideia interessante. Foi lindo isso, Projeto Cidadã Positiva. A gente traz um outro olhar para o ativismo, para os movimentos sociais. E um outro olhar não é um olhar de disputa, é um olhar de estar junto, de cuidar. Eu te digo uma coisa, se não fosse o senso de humor que eu tenho, o seu primeiro a rir do próprio tombo, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Autor do livro Morte e Vida Positiva, natural de São Vicente, tem 60 anos. Toma sol sempre que pode e adora contar piadas. Vive com HIV desde 1989. Beto Volpe. Eu tenho 3 grandes sonhos nessa vida. Um deles é a cura da AIDS. O outro é um sistema de saúde que funcione como deveria funcionar. E o terceiro é morrer depois dos meus pais. Um sonho já está quase sendo realizado, né? Que agora somos só eu e minha mãe. Falta a cura da AIDS e o sistema de saúde que funcione. E eu me apaixonei por esse cara. Morava no sul de Minas. Um dia eu fui fazer uma surpresa, falei, vou chegar lá de surpresa para ver o humor. E quem fui surpreendido fui eu, que ele estava com um cara que ele havia conhecido em São Vicente, na minha cidade, uma vez que nós estávamos juntos. O Djavan tem uma frase numa música dele que diz que o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. E é isso mesmo, por amor você sai de casa, briga com a mãe, termina a amizade e a camisinha dança muito antes disso tudo. Em maio de 96,
eu tive a primeira infecção oportunista, uma pneumonia muito séria, fui internado no Hospital Público de São Vicente, sobrevivi à pneumonia e ao Hospital Público de São Vicente, cuja emergência se chamava Saigon, para você ter uma ideia. Eu fui convidado para ir pela primeira vez no Encontro Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Eu falei, vivendo com HIV? Que conceito estranho é esse? Eu sabia morrendo de AIDS, o único conceito que eu sabia era esse. E me veio esse de viver com HIV. Quando eu cheguei lá, 400 pessoas com HIV numa sala, eu falei, o que é isso? Aí começou a mudar a minha vida radicalmente. Conforme o HIV começou a me confrontar com situações limite, com situações extremamente graves, e principalmente quando nós fundamos a ONG Ipupiara, em 99, o foco da minha mente mudou completamente, saiu do umbigo e foi para o meu redor. Eu digo que eu sou uma pessoa feliz porque eu descobri o sentido da vida, pelo menos da minha vida. Não se deve entregar os pontos. É como se diz o jargão do futebol, o jogo só termina quando acaba. Até lá tem salvação. Quantos remédios você chegou a tomar? Por dia, acho que uns 40, na época brava. Hoje eu tomo, do coquetel contra o HIV, eu tomo 3 por dia. Agora eu tomo remédio para arteriosclerose, osteoporose, hipertensão, colesterol, triglicérides, diabetes, refluxo. Quer dizer, eu tomo uma batelada de medicamentos para outras coisas. Contribuição que eu trouxe para a AIDS, além desse rostinho lindo, né? Maravilhoso, essa cutis de pêssego maravilhosa. Eu acho que eu entrei com não querendo fazer um trocadilho, mas com essa positividade, essa maneira proativa de ver a vida. Não existe nenhuma situação que seja inalterável, tudo pode ser mudado a qualquer instante, né? E que não se deve ter medo da velhice e nem da morte, que só tem medo da velhice e da morte quem tem consciência que está em débito consigo mesmo. As melhores situações que eu vivi na minha vida foram após os 50 anos. Foi após ter tido 2 cânceres, foi após ter tido 3 AVCs, foi após fazer 25 cirurgias. Por 25 vezes eu estive numa maca, vendo aquelas luzinhas do corredor do centro cirúrgico passando na minha cara. E foi depois disso tudo que eu fui para o Egito, que eu fui para Las Vegas, que eu defendi uma tese no STF, que eu escrevi um livro, que eu me reconheci como ser humano, que eu estou sendo pai, eu tenho minha cachorrinha linda, que é minha filha, ninguém disse que não é minha filha. A vida vale a pena por quê? Porque é bonita e é bonita. Sweet, sweet one go.